Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
E estamos aqui para mais uma aula de teologia contemporânea. Tá? Nós já fizemos aí uma boa caminhada para diversas perspectivas teológicas, algumas verdadeiramente positivas, como era o caso do fundamentalismo, outras não, uma verdadeira distorção. E a teologia é isso mesmo, é uma busca constante para um equilíbrio, para uma fundamentação bíblica que não pode faltar. Esse nosso assunto de hoje é um assunto que, em parte, moderno, nós podemos dizer que essa não seja uma característica de uma teologia de agora, né, que tem surgido nos últimos tempos, mas que também ela esteve presente aí ao longo do tempo de outras formas, com outras perspectivas, né? Que é aquilo que a gente chama de hipergraça. Pelo próprio nome em si, você já deve ter entendido que hipergraça estará relacionado à graça, mas em um sentido talvez desequilibrado. E aqui é onde também nós temos que pensar que a busca pela ortodoxia, pela doutrina correta, ela é uma luta constante pelo equilíbrio, porque ênfases diferentes, eles podem causar um desequilíbrio, como nós já vimos aí muitas vezes. Então, assim, algumas perspectivas, elas não estão erradas em si mesmas, mas a partir do momento em que você começa a destacar um ponto além de um certo limite, você começa a distorcer aquela ideia, que é o caso da graça. É óbvio que a gente sabe que a graça ela faz parte da salvação, ela é a essência da salvação, ela é a essência do agir de Deus na terra conosco. Mas hoje nós vivemos em momentos em que essa graça ela pode ser exacerbada de uma tal forma que ela nos tira de um equilíbrio saudável, né? Mas vamos lá, começando aqui, a hipergraça é um termo usado para descrever uma corrente de ensino teológico que enfatiza a graça de Deus de forma que, segundo seus críticos, a leva a um extremo desequilibrado em relação a outros ensinamentos essenciais. Isso aqui, gente, é uma coisa básica de hermenêutica. Vou até ficar aqui inteiro aqui. É uma coisa básica da hermenêutica, porque você não pode pegar nenhuma doutrina e formá-la com uma única passagem, porque isso vai trazer confusão, vai trazer confusão. Então é importante que todas as passagens elas sejam vistas na perspectiva de outras passagens também, né? Então você não pode simplesmente pegar um versículo isolado e basear tudo aquilo que você acredita nele, né, que está ali. Eu sempre chamo a atenção que, por exemplo, se você for ler 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, você tem a impressão que aqueles que não são de Cristo não vão ressuscitar. Por quê? Porque se você lê primeiro 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, onde fala da vinda do Senhor e da ressurreição, ali descreve a ressurreição dos salvos, a ressurreição dos salvos e a transformação dos vivos por essa ocasião. Mas quando você vai ler as escrituras como um todo, como, por exemplo, Daniel 12:2, fala que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos, como diz também Atos 24:15, como diz capítulo 20 do Apocalipse. Então, todas essas passagens, elas precisam se somar para você ter um todo. Então, a mesma coisa é a questão da graça, né? Então, enfatiza a graça de Deus de uma forma que, segundo seus críticos, a leva a um extremo desequilibrado em relação a outros ensinos bíblicos essenciais. É muito interessante aqui, nós vamos ver aqui na nossa caminhada, que os críticos da hipergraça, eles não são pessoas que enfatizam a responsabilidade humana, né? Porque nós temos, você sabe que nós temos dentro do escopo da visão teológica, né, uma perspectiva que ele vai destacar a soberania divina e outro que vai destacar mais a responsabilidade humana. Os críticos da hipergraça, na maioria das vezes, são aqueles que já destacam realmente a soberania divina, mas eles, justamente porque para eles as doutrinas da graça, elas são muito caras, quando elas veem essas doutrinas da graça distorcidas, incorretamente exageradas, desequilibradas, então eles começam a chamar
para um equilíbrio, né? Para um equilíbrio. Então, essa forma como a hipergraça aborda a graça nem sempre é uma forma muito saudável. Então, vamos lá para algumas definições que vão nos ajudar aqui, né? Os críticos e analistas do tema apontam que a hipergraça tende a dar ênfase excessiva a certos aspectos da fé, negligenciando outros. Então, vamos lá. Quais são esses aspectos? Eu confesso para vocês, eu estive em uma ocasião, num debate, para mim era uma coisa muito simples, né? Para mim era uma coisa muito simples ali. Quando o cristão peca, ele precisa se arrepender e pedir perdão. Como que o cristão lida com seus pecados? Para mim, que cresci lendo 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda iniquidade. Para mim é a coisa mais normal do mundo. Eu não perdi minha salvação, mas eu preciso restabelecer minha comunhão, minha ligação com Deus. O meu pecado fez divisão entre eu e meu Deus. Isso não implica a perda de salvação, ou desabitação do Espírito Santo, mas isso implica numa perda de comunhão, num desagrado ao meu Deus. Eu preciso me arrepender, eu preciso me voltar para ele. Mas nesse debate ali no programa, foi dito que não, que isso não é o outro debatedor disse que não. E eu confesso, naquele momento eu fiquei chocado. Como assim não? Como assim não? Aquilo era a coisa para mim mais óbvia do mundo, é bíblico, é sólido. E mais tarde eu entendi toda essa questão aí que envolve a hipergraça, né? Realmente essa caminhada. Então tá aqui, ó, ênfase na graça e no perdão. Os ensinadores da hipergraça enfatizam o amor incondicional e o perdão completo de Deus para todos os pecados, passados, presentes e futuros no momento da salvação. Sim, até não vamos dizer que está necessariamente errado, eu tenho esse perdão, mas eu não tenho esse perdão sem um arrependimento. Assim como lá no passado eu precisei me arrepender e me voltar para Deus, hoje eu também preciso me arrepender e me voltar para Deus. Então, a caminhada com Deus, ela se faz no nível da nossa existência e no nível de um relacionamento. Eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho um caminhar com Deus, eu tenho um dia a dia com Deus. Não é uma coisa automática, né? Eu recebi o perdão, hoje eu posso viver de qualquer maneira. Não. Essa questão de arrependimento, de busca do perdão, da graça, ele é uma coisa contínua ali. Mas dentro da hipergraça, essa questão de pedir perdão, praticamente ela morre, né? E aí vamos para a seguinte, okay? Que aqui é onde a hipergraça ela assume um papel muito ruim. Exclusão do arrependimento contínuo. Um dos principais pontos de críticas é que esse ensino minimiza ou, em alguns casos, anula a necessidade de arrependimento e a confissão de pecados por parte do crente, né? Então, essa é outra. Então, veja o que ele faz: anula a necessidade de arrependimento e confissão do pecado por parte do crente. Acabei de mencionar aqui 1 João 1,9, a primeira epístola de João 9, que é um chamado. Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso, né? Se dissermos que não pecamos, anulamos a nós mesmos e a sua verdade não está em nós. Então, essa negação da minha necessidade de arrependimento e perdão é algo muito sério. E a hipergraça, ela cai nisso, né? Aqui, segundo Coríntios 7,10, eu acho muito interessante essa passagem, também uma passagem muito cara para mim, uma passagem que sempre falou muito comigo. Por quê? Porque nós conhecemos a questão da igreja de Corinto, que apesar de todas as coisas boas que tinham lá, eles eram salvos, eles foram chamados de santo, isso aí não tem nenhum problema, isso é correto. Mas eles foram muitas vezes repreendidos e foram chamados ao arrependimento por causa do seu comportamento. Então, segundo Coríntios 7,10 fala aqui: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Então, o arrependimento aqui não era um arrependimento que eles tiveram quando eles ouviram a palavra pela primeira vez. O arrependimento aqui era um chamado a um estilo de vida, a um caminhar de vida, que tivesse ali, a cada passo, a cada erro cometido, houvesse ali uma necessidade de arrependimento, de busca de Deus, de reconciliação. Então,
a gente acaba caindo, aí era o que Judas falava na sua epístola, né? Acaba transformando em dissolução a graça de Deus, porque aí, de repente, eu já não preciso de um arrependimento, de uma confissão para meus pecados particulares, para aquilo que interrompeu minha comunhão com Deus. E isso é muito grave. Mas tem mais uma coisa aqui, ó. O que vai acontecer com uma teologia dessa? Ausência de exortação contra o pecado. Em igrejas que seguem essa linha, é comum que os sermões evitem falar sobre o pecado ou a justiça ou a ira de Deus para não ofender os membros. Isso pode levar à crença de que o pecado não é um problema sério para o crente. É só você pegar Gálatas capítulo 5, versículo 18, você tem ali todo um discurso sobre aquilo que é chamado da luta da carne contra o espírito. É só você ler Romanos capítulo 7, que é também muito claro, uma constante luta para fazer a vontade de Deus, que muitas vezes nós não conseguimos. Tudo isso demonstra o quê? Que apesar do perdão, apesar da graça, apesar da presença de Deus em nós, ainda subsiste ali uma batalha. Por quê? Porque a vitória plena, ela ainda não chegou. Então, se você entende que a graça, ela atua de uma maneira em que você não precise mais pedir perdão, em que você não tenha mais que temer a possibilidade de cometer pecados, você acaba também mudando a sua pregação, sendo que você tem constantemente na Bíblia exortações para a vigilância, exortações para o cuidado, exortações para você se afastar do pecado, para você se arrepender. Então, todas essas inúmeras exortações que você tem nas Escrituras, e eu estou falando aqui de Novo Testamento, eles são muito sérios. Isso é quando você anula, quando você isenta a pregação de uma desnecessidade, você isenta a pregação de uma necessidade de falar contra o pecado, chamar ao arrependimento, chamar para a correção, você está pregando uma hipergraça, pregando uma graça que não é conforme a graça de Deus. A graça de Deus não anulou a nossa natureza pecaminosa que está ali. É muito interessante, gente, você pode pensar que essa é uma coisa pequena, mas você sabe que algumas pessoas, elas foram cristãos durante muito tempo. Quando elas se defrontam em pregações como a da hipergraça, elas acreditam que elas nunca ouviram o evangelho realmente, e elas começam a ter o evangelho como sendo estão ouvindo o evangelho pela primeira vez. Há uns anos atrás, eu lembro bem desse período, começou a haver uma pregação, uma mensagem de que crentes não pecavam, né, que eles não cometiam mais pecado, que eles não precisavam se preocupar com isso, que eles não cometiam mais pecado. Qual foi o resultado? Você via pastores que a vida inteira pregaram o evangelho, viveram uma vida com Deus, de repente ele começa a dizer, olha, eu estava errado, eu falava contra o pecado, mas se eu sou um crente eu não peco mais, então eu não tenho mais necessidade de arrependimento. Opa, isso não é o que a Bíblia ensina, não. Se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso e a sua verdade não está em nós. Então, isso é uma coisa muito séria. A gente tem que entender, nenhuma construção teológica tem liberdade para ir além daquilo que está escrito. Nenhuma construção teológica ela tem liberdade para pegar alguns trechos e colocá-los acima de outros, anulando o que outros falam. Tá? Então, ao mesmo tempo que a Bíblia fala que nós estamos vivendo sob a graça de Deus, mesmo que a Bíblia está falando que essa graça é o perdão de Deus para a nossa vida, em nenhum momento ela está falando que nós não pecamos mais e que nós não temos necessidade de nos arrepender e voltar para Deus. Não, isso aí vai continuar tendo. Então, essa ausência de exortação contra o pecado é uma das consequências, e eu diria assim, uma das piores consequências que você pode ter dentro aqui da hipergraça, ok? Vamos lá. Permissão para pecar. Aqui a coisa começa a ficar mais complicada ainda. Por quê? Porque há uma palavra, que você está vendo uma palavra aí um pouco complexa, que chama antinomianismo. Nomos, gente, é lei. Tá? Nomos é lei. Então, qual a tendência que a hipergraça tem? A hipergraça ela entra em uma disputa com a lei de modo que ela anule qualquer norma
norma, né? Qualquer padrão, qualquer lei para o cristão. Então, você começa, não existe mais a lei, então qualquer coisa que eu faça não é mais pecado. Então, a crítica mais severa é que a hipergraça pode ser vista como uma permissão para pecar ou um convite ao antinomianismo. A ideia de que a lei moral de Deus não se aplica ao crente. A frase frequentemente associada a essa doutrina é: venha como está e permaneça como quiser. Então, é óbvio, há algumas afirmações da graça que elas são bonitas. Por exemplo, o Agostinho ele dizia, né? Ame a Deus e faça o que quiser. O que ele estava falando com isso não era um antinomianismo, o que ele estava querendo dizer é o mesmo que Romanos 13 diz, né? Que se nós amamos o nosso próximo, nós vamos cumprir a lei, né? Vamos fazer o que é certo. Agora, isso não significa que o que é certo não exista. O errado também existe. Então, não é a graça de Deus na minha vida, ela não anula o que é certo e errado. Existe uma estrutura moral no universo que nada pode anular. Não roubarás, não matarás, não mentirás, não adulterarás, são verdades, são padrões morais que estão no universo e que ninguém tem poder para tirar isso. A graça de Deus, ela não anula isso. Ela não te libera para fazer o que você não pode fazer. Eu não estou dizendo, gente, aí eu acho que é uma coisa muito importante também, saber que alguma pessoa ela pode adotar essa visão da hipergraça, não significa que ela vá viver uma vida promíscua, que ela vai viver uma vida imoral, que ela vai viver uma vida contra os padrões de Deus. Sou bem claro dizer que não acontece isso. Ela pode receber essa mensagem da hipergraça e, pelo contrário, viver uma vida dedicada e consagrada a Deus. O perigo existe porque, da mesma maneira, né, da mesma maneira que alguns vão receber, vão continuar uma vida santa porque vão ler a Bíblia e vão entender que tem que viver assim, outros não. Eles vão fazer determinadas coisas, vão praticar determinadas coisas e eles vão viver embaixo dessa capa, dessa falsa capa de graça, né? Falsa capa de graça, elas vão viver uma vida imoral, viver uma vida fora dos padrões de Deus. Por que eu digo assim que talvez essa questão da hipergraça a gente está vendo hoje, mas que ela sempre esteve de várias formas presentes, né? Nós temos a história de um pastor da Alemanha, que é o Dietrich Bonhoeffer. O Bonhoeffer ele é muito marcante a história dele, porque ele resistiu à distorção do evangelho por meio do nazismo, né? Porque o nazismo ele distorceu verdadeiramente o que era o evangelho. E ele lutou contra isso. E aí ele falava muito sobre a graça barata. Ele até falava assim, a salvação é de graça, mas ela não é barata. Então, ele ia muito contra essa ideia de graça barata, até porque ele era alemão, a Alemanha é o berço da Reforma Protestante. Vamos lembrar que o Martinho Lutero faz toda a Reforma Protestante com uma visão bíblica da graça, né? Da graça salvadora. Não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça. Então, a tendência a uma graça barata era muito forte na igreja da Alemanha. E o Bonhoeffer, ele tem algumas experiências com Deus que acabam levando ele a fugir dessa visão mais distorcida da graça. Então, por isso que ele chamava os cristãos ali da Alemanha para uma vida consagrada a Deus, para uma vida de dedicação a Deus, de discipulado real, né? de uma caminhada de discipulado real. Então, para a gente entender por que aqui na hipergraça há essa tendência a ter uma aversão a qualquer menção da palavra lei, sendo que normas elas estão presentes ali em toda a Bíblia, inclusive no Novo Testamento. Né? Mas vamos lá, outra coisa aqui. Isso aqui, gente, por isso que eu quero te enfatizar bastante. A Bíblia fala de graça? Fala. Mas a Bíblia também fala da natureza pecaminosa do homem? Fala. Fala do conflito entre o espírito e a carne nos salvos, nos redimidos, naqueles que são de Deus? Fala. Também fala disso. Então, nós temos que aprender a equilibrar as coisas.
E a tendência que você vai encontrar na hipergraça, qual é? Negação da natureza pecaminosa. Alguns aspectos mais radicais do ensino sugerem que, pela obra de Cristo, o crente não tem mais uma natureza pecaminosa, e por isso já é perfeito e não precisa buscar a santificação. Então, é uma coisa, como eu disse assim, vamos pegar aqui a palavra de Filipenses 2:13, né? Que fala, né? Operai a vossa salvação com temor e tremor. Tá? Esse alerta, é óbvio que nós somos salvos, é óbvio que nossos pecados eles foram perdoados, é óbvio que não é a minha perfeição jamais que vai me salvar, é muito fácil cair nessa armadilha, mas, por outro lado, não significa que eu não tenha mais uma natureza pecaminosa com tendências ruins, né? Com tendências que se inclinam para aquilo que é contrário a Deus. Eu continuo tendo essas tendências. Eu continuo tendo, né, como é que o apóstolo Paulo ele falava, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Né? Então, ele falava, eu vejo nos meus membros, eu vejo no meu corpo esse relacionamento, essa luta que está lá. É óbvio que em uma pessoa que não conhece o Senhor, ele não consegue evitar a tendência do mal de forma alguma. Aquele que serve ao Senhor, ele então tem aí uma outra inclinação, e à medida que ele cresce, à medida que ele caminha com o Senhor, à medida que ele morre para si mesmo, à medida que ele é santificado, ele vence essa natureza pecaminosa. Então, veja só, não é que todo mundo que fala da hipergraça, ele fala isso declaradamente, que nós não temos mais uma natureza pecaminosa. Não. Às vezes ele não vai falar isso diretamente, até porque seria muito drástico, mas às vezes ele prega de uma tal maneira, a mensagem dele está de tal maneira extremada na graça, acho que talvez essa palavra é melhor, né? Extremada na graça, que ele não tem ali um encaixe, né? Não tem ali um encaixe para que ele possa reconhecer a necessidade de arrependimento, de vigilância, de possibilidade de pecar, né? Como disse o apóstolo Paulo, aquele que está em pé, veja que não caia. Você tem série de exortações na Bíblia nesse sentido, né? Então, estou aqui alertando, por isso que nós sempre temos a famosa citação de 17:11, né, de Atos, que os bereanos foram mais nobres do que os que estão em Tessalônica, porque eles conferiam toda vez ali se as coisas eram realmente assim, daquela maneira, eles conferiam nas escrituras. Então, você precisa ter uma contínua conferência de tudo que você ouve no púlpito, você tem que ter uma contínua conferência nas escrituras. E eu digo assim para você, que isso não significa que às vezes o pastor ele não é um homem de Deus, nada, mas ele vai conduzir muitas vezes as pessoas uma direção muito errada. Né? Agora vamos pensar aqui alguns contrapontos a essa hipergraça, algumas coisas nas escrituras, mais do que aquelas que nós já vimos, para que a gente possa ter aqui um contraponto. Então, vamos lá. A maioria das denominações cristãs tradicionais e reformadas considera a hipergraça um ensino desequilibrado e perigoso. Por quê? Vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que pôr, a graça, ela transforma. Tá? A graça verdadeira de Deus, segundo a Bíblia, não apenas perdoa, mas também transforma e educa o crente, levando-o a dizer não ao pecado. Essa passagem de Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 12, é uma passagem muito clara que traz isso, né? Que traz esse entendimento aqui. Ó. Porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade, aos desejos mundanos, vivamos neste século sóbria, justa e piamente. Então, a graça, ela reconhece que existe um conjunto de mandamentos que, se quebrados, você está cometendo transgressão,
você está rompendo uma barreira, está errando o alvo, está fazendo algo contra Deus, né? Então, reconhece isso. E reconhece que a graça, ela, no agir dela, ela não vai anular a minha natureza pecaminosa. Ela não vai anular a existência da lei. Mas essa graça, ela vai me ensinar a renunciar ao pecado, ela vai me ensinar a lutar contra o pecado, ela vai me fortalecer a lutar contra o pecado, a lutar contra as tendências más deste mundo, para que eu possa estar purificado. Então, a graça tem esse trabalho. A graça não é só a graça que perdoa, é a graça que transforma, é a graça que te impulsiona para uma direção diferente, é a graça que leva você a buscar santidade. Mas eu penso que talvez a grande coisa, gente, é o desequilíbrio, né? Vire uma coisa assim automática, não preciso fazer nada, não, o que vier eu vou, porque automaticamente eu vou estar fazendo tudo correto. Se você é um cristão, você sabe o que é tentação. Só o cristão sabe o que é tentação. Porque o não cristão, ele já vive ali, na maioria das vezes, mergulhado, para ele aquilo é o normal, deu vontade, ele fez, e pronto, né? E pronto. Mas, para o cristão, ele tem esse chamado de Deus para viver em santidade. Então, não é qualquer impulso que vai realmente empurrá-lo, né? Vamos lá. A fé, isso aqui é importante, e vamos lembrar aqui da famosa discussão de Tiago. Por quê? Porque tinha um pessoalzinho lá da época do Tiago que vivia na hipergraça, né? Eles achavam, não, eu estou na graça, a graça, não preciso me preocupar com ler, não estou na lei, eu estou na graça. Eu não preciso me preocupar com nada, é só viver minha vida. Mas uma fé genuína, ela gera frutos. A fé genuína que justifica o homem é inseparável de uma vida de boas obras e piedade. Piedade aqui, gente, é a ideia de uma vida devota, né? Uma vida devota. Ter ali uma vida realmente de devoção a Deus. Então, ela vai ser separada dessa vida de boas obras e piedade, embora a salvação não seja por obras. A ausência de frutos é visto como a evidência de que a fé ela pode ser incompleta. Então, o que nós temos aqui? O Tiago aqui no 2,17, ele vai justamente tocar nesse ponto. Então, ele fala aqui, Tiago 2,17, ele fala, assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Então, o que o Tiago diz? Que a fé, embora ela seja suficiente para te salvar, uma fé verdadeira, ela dá frutos, ela provoca ações, ela tem consequências na nossa forma de pensar e na nossa forma de agir. Então, uma pessoa que ela diga assim, eu creio no Senhor Jesus Cristo, essa pessoa ela vai agir de uma maneira diferente. Eu acho que uma das ilustrações que eu ouvi sobre fé, isso na minha infância, né? Minha infância da fé, era adolescente, mas aquela palavra gravou no meu coração para eu entender a natureza da fé. E entender, inclusive, essa coisa de salvo somente pela fé. Porque o autor dizia assim, que você imagina que você está na sua casa e vem alguém e grita para você, olha, sua casa está pegando fogo. E aí você fala, tá bom, e fica sentado. Aí a pessoa grita, não, mas é verdade, tua casa está pegando fogo. Eu falei, eu sei, eu te ouvi já. Não, mas você não está acreditando em mim, sua casa está pegando fogo. Não, eu estou acreditando, eu acredito em você. Bom, se essa pessoa ela não se moveu do lugar, é porque ela realmente não acreditou. Porque se ela tivesse acreditado, ela teria movido de lugar imediatamente. Então, não é que a salvação é fé mais obras, não é isso que o Tiago está dizendo. O que o Tiago está dizendo é algo diferente. Ele está dizendo que a fé, que ela não surja, não seja demonstrada por ações, por resultados, por consequências, ela é uma fé morta, ela não é uma fé de verdade. Inclusive, eu gosto muito da fala que ele faz, né? Que ele fala assim, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, isso é uma coisa assim bem natural, essa é uma coisa assim
É inegável. Se você crê, você vai falar, você vai fazer, você vai agir, você vai pensar. Não tem como você separar isso. Então, a fé genuína, ela com certeza ela vai gerar fruto na sua vida. Não tem como você fugir disso aqui. Em resumo, enquanto a Bíblia claramente ensina que a salvação é somente pela graça, né, como Efésios 2, do 8 a 9, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Você vai ser salvo porque você creu. Agora, a partir do momento que eu criei, essa confiança que eu tenho, ela vai produzir em mim, obrigatoriamente, atitudes que estejam alinhados com essa fé. Né? É isso que ele quer fazer aqui. A hipergraça é criticada por levar esse ensino longe demais, isolando de outros conceitos bíblicos como a santificação e a responsabilidade cristã. Então, assim, você vai lendo as escrituras e está muito claro lá, por isso que eu falo. A pessoa, às vezes, ela ouve a pregação da hipergraça, mas ela, por outro lado, ela lê a Bíblia. Qual hora que ela lê a Bíblia, ela fala que Deus chama o arrependimento, Deus chama ela a mudança de atitude, Deus chama a ela a responsabilidades cristãs, Deus faz convites à santificação, Deus faz alertas para que você não venha a ter determinado tipo de atitude. Eu penso assim que talvez uma das melhores formas de você verificar o quanto que a hipergraça está errada e fora do padrão normal, é você ler as cartas do Apocalipse, as cartas de Jesus, né? Das 7 igrejas ali. Daquelas 7 igrejas, apenas 2 não receberam repreensão, que foi a carta a Esmirna, que é a segunda, e a Filadélfia, que é a sexta. Mas todas as demais mostravam problemas muito graves nas igrejas. Perda do primeiro amor, desvios doutrinários, idolatria, nominalismo, coração dividido. Então, você vê assim, era um crente. A graça de Deus não estava ali? Estava. A graça de Deus estava ali. Mas a graça de Deus, ela precisa ser temperada com o chamado de Deus para a responsabilidade pessoal, com o chamado de Deus para um temor real de Deus, com o chamado de Deus para uma entrega à santificação. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, você vê que a necessidade de você... Estou me santificando? E a gente tem que olhar. A Bíblia fala claramente de pessoas que se afastaram do caminho, mas a gente pensar que as pessoas às vezes caem numa hipergraça de tal maneira que a vida dele espiritual morre. Então, é muito interessante, é muito importante que você entenda que a hipergraça, ela é uma teologia que pode vir afastar você daquilo que é o plano e o propósito do Senhor. Mas vamos lá agora para algumas questões históricas a respeito disso. Porque, embora a hipergraça, como a conhecemos hoje, ela seja algo novo, não significa que nós não encontramos vestígios ao longo da história. Embora o termo hipergraça não tenha raízes históricas profundas, como as doutrinas clássicas da Reforma, que já lidavam com a tensão entre graça e lei, o movimento moderno é amplamente associado a pregadores específicos que enfatizam a graça de uma maneira radical, uma maneira extrema, né? A gente tem que entender isso. Graça é bíblico, graça é fundamento de salvação, graça é soteriologia, mas quando você vai para o extremo, a coisa fica complicada nesse sentido. É bom lembrar, gente, que a ênfase ela começa a ser destacada com Agostinho. O Agostinho teve na época dele um homem chamado Pelágio, e o Pelágio ele dizia o seguinte, que se a pessoa quer fazer o certo, ela faz, se a pessoa quer obedecer a Deus, ela obedece. Que não existe essa coisa de natureza pecaminosa, tendência para o mal. Não existe nada disso. Se a pessoa quer fazer o certo, ela faz. Se ela não quer, ela não faz. Essa forma dele falar praticamente anulava a natureza pecaminosa do homem e anulava a necessidade da graça. E aí é onde entra Agostinho, que vai ter ali toda uma polêmica contra o Pelágio, e dentro da história da igreja, então você vai ter uma corrente onde há uma ênfase muito grande na responsabilidade humana e nas escolhas humanas, a ponto de anular
a graça de Deus, tá? A ponto de anular a realidade da graça. Por outro lado, você também tem a graça agindo de uma tal maneira que as pessoas esquecem da sua responsabilidade. Então, o fato, essa discussão, ela é longa, né? Mas jamais confunda o arminiano, que crê na graça, na necessidade da graça, no poder da graça, mas que também enfatiza a responsabilidade humana, com o pelagiano, para que para ele a pessoa ela simplesmente ia lá e se salvava. Então, a hipergraça, talvez a gente possa dizer que é uma reação extremada ao... Lembra que a gente viu aqui, que a teologia do processo, né, ou teologia aberta, ela é uma reação excessiva ao calvinismo. Nós poderíamos dizer que a hipergraça ela é uma reação excessiva ao arminianismo. Então, às vezes você querendo anular algo, você acaba indo para o outro lado. Aqui também cabe uma outra colocação que eu quero fazer com vocês. A igreja brasileira, principalmente, mas não só, tá? Principalmente da sua ala pentecostal raiz, ela sempre foi muito legalista. Tá? Quando há avivamentos, um chamado ao arrependimento, ao pecar, à vida limpa do pecado, você corre muito risco de cair em um legalismo. Você começa a criar padrões, tem que ser assim, 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 assim. Se não for assim, você não tem salvação, você perde salvação. Começa a ter isto. Então, esse é um problema, porque até crentes salvos pela graça, ele acaba tendo uma mentalidade, às vezes, de que a salvação depende dele e não da graça de Deus. Eu falo isso, gente, talvez eu tenha falado em alguma aula aqui, que como eu me converti em uma igreja muito legalista, então eu tinha muita dificuldade de entender que Deus me salvou pela graça. E aí eu tinha muito sentimento de culpa contínuo ali, e aquilo foi um atrapalho para a minha vida. Até que eu lia muito a Bíblia, li Romanos 5:1, né? Que dizia ali, justificados, pois pela fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça. Essas palavras, elas me deram paz, porque eu orava ao Senhor, falei, Senhor, eu tenho que sentir paz contigo, eu tenho que sentir paz contigo. Mas o legalismo ali, ele tende a anular essa possibilidade de paz. Agora, por outro lado, uma paz que não seja fruto de um relacionamento real e vivo com Deus, ela é complicada, né? Ela vai ser... Então, ela tende a ser muito complicada. Ela vai gerar outros problemas teológicos, como você vai ver pessoas vivendo uma vida completamente fora dos padrões de Deus e justificando isso pela graça. Né? Tem, inclusive, denominações grandes no país que, às vezes, têm uma inclinação mais nesse sentido. Né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. A origem e a disseminação contemporânea do ensino da hipergraça estão fortemente ligadas a líderes que se tornaram globais através da mídia. E aqui tem um deles, Joseph Prince, e a Revolução da Graça. O pastor singapurense Joseph Prince é frequentemente citado como o principal voz e motor da popularização do que os seus críticos chamam de hipergraça. Então, ele vai cair naquela mesma situação que eu falei para vocês, né? Às vezes a pessoa a vida inteira serviu ao Senhor e, de repente, ela começa a destacar um ponto e ela fala, não, agora sim, agora estou vivendo a salvação, agora estou... Não, eu até diria assim, que todos nós crescemos na graça. Segundo Pedro 3,18 diz, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse entendimento da graça de Deus, nos perdoando, nos fortalecendo, nos trazendo mais intimidade com Deus, mais paz com Deus, isso faz parte do Evangelho, não vejo nenhum problema nisso. Mas, às vezes, ela pode ir além de uma linha, né? Como eu falo, assim, né? A pessoa ofertar, dizimar, são valores bíblicos, mas, de repente, se é só isso, toda a questão é isso, ou então, assim, isso é comum, gente, vamos pensar na batalha espiritual, né? Ela é legítima, há uma luta
uma luta que não é contra carne e sangue, mas de repente a pessoa, tudo é aquilo, né? Tudo é sempre batalha espiritual, então ela acaba polarizando algumas coisas que não são saudáveis. A hipergraça vai mais ou menos na mesma direção aí. Então vamos lá, só que mais um pouquinho. O estímulo inicial. Segundo seu próprio relato, o Prince afirma ter recebido uma revelação de Deus que ele não estava pregando a graça pura, mas sim uma graça misturada com a lei. Ele passou a defender que a graça não pode ser equilibrada com lei, ou ela seria neutralizada. Aqui que é o problema. Quando a pessoa, sabe, a Deus me revelou assim. Isso é muito complicado, porque então você não depende só da revelação bíblica, você depende da revelação que Deus deu a determinada pessoa. Então essa pessoa, e não a palavra, ela passa a ser a detentora da revelação de Deus, do ensino de Deus. Isso é muito complicado. Isso afasta as pessoas de Deus. A Bíblia, ela tem que ser o padrão. Não podemos ir além daquilo que está escrito. Paulo, inclusive, lá em 1 Coríntios 9, ele fala, não estou sem lei, mas eu estou embaixo da lei de Cristo. A mensagem central, a teologia de Prince enfatiza a obra consumada de Cristo na cruz de forma absoluta, argumentando que o crente não precisa pedir perdão por causa de pecados futuros, pois todos os pecados passados e futuros já foram perdoados de uma vez por todas. Gente, aquilo que ele experimentou, e eu não conheço a vida dele é ele Deus, né? Mas o que ele está falando, eu vou pegar minha Bíblia, tá aqui, ó. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha aqui, se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não pecamos e se confessarmos. Isso aqui é Bíblia, gente. A Bíblia anula toda essa suposta revelação dele. Então, eu tenho que colocar minha vida e decidir quem é a minha teologia. A minha teologia está fundamentada onde? Se a minha teologia está fundamentada... Desculpa pegar essa Bíblia aqui, porque eu leio isso aqui até hoje. Eu amo até hoje, eu amo ler. Vou pegar até uma Bíblia maior para vocês não pensar que eu tenho uma Bíblia pequena. Essa aqui é uma delas, que inclusive é da minha esposa. Aqui a gente sempre hoje tem muitas Bíblias, né? Mas eu li até hoje esses Novos Testamentos, eu levo comigo onde eu estou, eu tenho chance, eu leio, né? Esse testemunho dos Gideões. Mas o que eu quero dizer, a minha teologia tem que estar fundamentada nas Escrituras, senão o que vai acontecer é isso mesmo, é desequilíbrio. Eu nem acho que ele poderia até não estar enfatizando a graça como deveria, mas enfatizá-la a ponto de anular outras passagens das Escrituras que são muito claras, isso é um problema muito sério. Mas vamos lá. Reação ao legalismo. O movimento surgiu, em parte, como uma forte reação ao que é percebido como legalismo e foco excessivo na performance e nas obras dentro de algumas igrejas, prometendo uma revolução de liberdade e vitória sobre a culpa. É aquilo que eu falei. É óbvio, eu sei que há muitas igrejas que elas acabam se tornando muito legalistas, elas fazem um chamado ali para uma vida de consagração e não enfatiza que você é salvo pela graça, que você está no Senhor, você está redimido no Senhor. Que isso também não te isenta de quebrantamento, de arrependimento, de santificação, que isso continua. Mas você vai para outro extremo. A gente fala assim do comportamento pêndulo, né? Porque o pêndulo ele vai de um extremo para outro extremo. Você ir de um legalismo para uma hipergraça, você só está trocando um extremo para o outro, e a Bíblia nos chama para um equilíbrio. Não te desviará nem para a esquerda, nem para a esquerda, nem para a direita. Então, esse equilíbrio é uma coisa essencial, tá? O que acontece hoje, gente? Hoje a gente vive uma época de mídia, então a disseminação pelo movimento carismático e mídia. O ensino se espalhou rapidamente, especialmente em círculos de igrejas não denominacionais e carismáticas, devido a fatores como alcance da mídia. Pregadores como o Príncipe utilizam intensamente televisão e internet, ao que deu ao movimento um alcance global e uma base
maciça. Então, qualquer ideia hoje, ela acaba trazendo muitos seguidores, né? Levando muitos seguidores ali. Por quê? Porque ela vai para mídia, não vou nem falar TV, né? Porque a TV ainda é um instrumento assim, muito forte de comunicação, mas hoje já perdeu há muito tempo aí para a internet, que é uma coisa que as pessoas praticamente permanecem 24 horas ligadas. Então, por causa disso, toda essa visão acabou se espalhando, talvez indefinidamente. E aí o foco, gente, ele acaba indo no bem-estar, né? O foco acaba indo no bem-estar. O ensino é criticado por ter uma forte ênfase no bem-estar pessoal, na vitória sobre as lutas da vida, na prosperidade, aspectos que atraem o público moderno. Porque, assim, ó, a Bíblia fala de muitas bênçãos, tá? E olha, e Deus é abençoador, e realmente você é abençoado, em vários sentidos. Sabe assim, só se ler a Bíblia, tá lá. Agora, quando você não tempera isso com compromisso pessoal, com lutas, angústias, aflições, perigos, aí a coisa começa a ficar complicada. Então, dá a impressão assim que o céu já desceu, mas ele não desceu ainda não. Aqui nós teremos sempre uma vivência difícil. Eu até brinco assim muito, eu prego muito, eu falo assim, nós somos pessoas estragadas vivendo num mundo estragadinho com outras pessoas estragadas também. Então, nós não podemos esquecer disso. Qual a minha preocupação dessa teologia, né, como outras semelhantes? Porque você cria uma ilusão na pessoa. Você cria para ela, como se ela fosse dispor de um determinado estilo de vida, ela ia viver de uma determinada forma, isso não vai acontecer. Então, acaba havendo aqui uma dissonância cognitiva muito forte. Porque, por um lado, eu não tenho pecado, não preciso pedir perdão, a graça está comigo, pecados presentes, passados e futuros estão perdoados, está tudo bom porque a graça de Deus está comigo, mas vem doenças, vem pecados. Veja assim, né, eu fico pensando, vamos ser realistas aqui, uma pessoa aqui, vamos pensar, uma irmã está lá em Cristo e de repente o marido dela trai ela, ele cometeu um pecado. Gente, ele teve a possibilidade de pecar e pecou. E pecou. E ele tem que se arrepender, tem que pedir perdão para ela. Você tem que pedir perdão para ela porque ele tem que pedir perdão para Deus. Né? Então, a ênfase de pedir perdão a Deus, ela é bíblica. E aí você anula isso com uma teologia, isso não é nada bom, isso não é nada saudável. Embora o termo seja novo, a controvérsia teológica subjacente à hipergraça não é. Ela ecoa o antigo problema do antinomianismo, do grego contra o nomos, lei. Isso é importante, gente, porque, inclusive, vamos lembrar que o apóstolo Paulo, ele já vivia essa situação na época dele. Havia pessoas que ele pregava a graça, ele pregava o perdão, independente da lei, e vamos lembrar que a lei era um negócio muito caro para os judeus, então aquilo era complicado. Aqui está bem claro, Paulo fala, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, ele fala assim, muitos dizem, vamos pecar para que a graça abunde? Não, né? Não. Nunca essa é uma exortação bíblica. Nunca o pecado vai trazer mais graça para a nossa vida. A graça, como nós vimos, ela vai nos ensinar a viver uma vida reta e delicada e dedicada diante de Deus, tá? Já caminhando aqui, só para você entender esse antinomianismo histórico, é a doutrina combatida desde os tempos bíblicos, como na carta do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 6, 1-2, que sugere que uma vez que a salvação é pela graça e não pela obediência, os cristãos estão livres da obrigação de obedecer à lei moral e, consequentemente, pecar à vontade. Tá aqui, ó, só para Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Então, essa ideia, ela jamais pode ser aceita. A graça veio para nos ensinar a viver uma vida consagrada, dedicada a Deus. Portanto, a hipergraça moderna é vista como um novo rótulo para um desequilíbrio teológico antigo
que valoriza a graça em detrimento da santidade e da responsabilidade pessoal do crente. A graça de Deus está sobre a sua vida? Está. Ela vai te auxiliar a viver uma vida santa. Ela vai te auxiliar a realmente entender a sua responsabilidade pessoal como crente e cumprir todo o propósito de Deus para a sua vida. Tá? Só que no cenário brasileiro, a hipergraça não é um movimento centralizado com um único líder nacional no Brasil, mas sim uma corrente teológica que se manifesta por meio de diversos pregadores e igrejas que absorvem e promovem os seus princípios. Eu confesso para vocês que eu não lembro, quando fui no debate, né, com quem era ali, eu não lembro a igreja que ele era, não lembro a origem dele, mas eu sei que ele ensinava hipergraça, então fique atento, tá? Isso aqui é a melhor coisa que você vai fazer, é ficar atento. No contexto brasileiro, o ensino da hipergraça ocorre principalmente de duas formas: pela tradução e disseminação dos líderes estrangeiros, que nós vamos, e através de pastores nacionais que adotaram a mesma linha de pensamento. Então, é aquilo que eu falei. Alguns são até homens de Deus, e o seu posicionamento em várias áreas são bem bíblicos, mas esse desequilíbrio acaba trazendo problemas sérios para ele e para toda a sua igreja, tá? Como já vimos, o principal influência aqui, ainda aparece o Joseph Prince, tá bom? No Brasil tem também outros que você, com o tempo, vai ouvindo a mensagem, você vai entender. O importante é notar que o termo hipergraça é frequentemente usado pelos críticos, principalmente de linhas teológicas reformadas ou tradicionais, para descrever ensinamentos que consideram desequilibrados ou perigosos por supostamente negligenciar o arrependimento e a santificação contínua. Isso aqui é importante, gente, porque é óbvio que a pessoa que pratica a hipergraça, ela não se denomina, ele vai assim, ele vai falar, eu sigo a hipergraça, ele não vai falar isso. Ele fala, não, eu prego a graça. Então, essas questões, assim, a pessoa não dá o nome. Quem dá o nome é o crítico. Na maioria das vezes, em várias questões, não só dentro da teologia, mas fora da teologia, quem dá nome são os críticos. Inclusive, aqui um exemplo. Quem deu nome para os metodistas não foram eles. Eles só eram metódicos. Os críticos dele é que chamaram eles de metodistas. E o nome acabou ficando. Mesmo os cristãos, se você ler capítulo 11 de Atos, quem deu o nome de cristãos não eram não eram outros cristãos, e sim os que estranhavam os cristãos. Então, isso aqui é muito importante, que hipergraça ninguém vai se denominar como hipergraça, tá? No polo oposto, a hipergraça é ativamente combatida por diversos teólogos e pastores influentes do Brasil, que defendem a chamada graça equilibrada, ou evangelho completo. Porque aí, gente, quando surge assim um desvio teológico, um desequilíbrio teológico, aqueles que combatem, eles precisam usar também termos para ajustar. Ó, isso aí é hipergraça. A graça equilibrada, ela não é assim. O evangelho completo, ele sim, ele fala da graça, ele prega a graça, mas ele também chama as pessoas para um arrependimento e para uma vida de santidade, né? Esses líderes têm realizado palestras e escrito artigos alertando sobre os perigos que o ensino da visão deles pode levar ao antinomianismo, que é a liberação para o pecado. A hipergraça, portanto, se estabelece no Brasil como uma tendência doutrinária que se contrapõe ao legalismo, mas é visto pela maioria dos teólogos conservadores como um desvio que minimiza a responsabilidade do crente após a conversão. Tá? Então, queridos, está aqui, terminando mais uma aula. É uma alegria, assim, passar para vocês, que Deus possa aí abençoá-los em todas as coisas, está aí os contatos, canais, Instagram. Deus abençoe vocês, que Deus dê a nós uma teologia bíblica, uma teologia equilibrada, uma teologia que se apoia em todo o conselho de Deus, tá? Deus abençoe e até uma próxima aula. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poderia te oferecer por tudo que tu és.
teus pés.